Então, pessoal, nós vamos estar falando hoje, né, sobre o xadrez, né, e fazendo um paralelo entre a importância que o xadrez tem nas questões computacionais, né, nas questões dos desenvolvimentos de softwares, de jogos, né, e também levando isso para a vida pessoal de vocês, o porquê que é importante, né, esses jogos de raciocínio, né, porquê que o xadrez é um fenômeno mundial há tantos e tantos séculos, né, e também levar isso ao que nós temos na mais alta tecnologia hoje em dia, que são as inteligências artificiais. Vocês já ouviram falar sobre inteligência artificial? Né? Provavelmente alguns de vocês utilizam, inclusive, né, aplicativos como o ChatGPT para até atividades rotineiras, né? O Google hoje está ficando um pouco para trás, né? Antigamente, na nossa época, a gente pesquisava ali no Google alguma informação, né? Era mais trabalhoso. Hoje em dia, conversando com um prompt, que é aquela janelinha que você conversa com o chat GPT ali, você consegue respostas muito mais precisas e com rapidez, né? Então, nós estamos passando por um desenvolvimento tecnológico aí muito grande. Alguém já viu um tabuleiro de xadrez, peças de xadrez? Certo. Isso aqui é um tabuleiro, né? Tem algumas peças aqui aparecendo nessa imagem. Quem sabe jogar xadrez aqui, pessoal? Certo. Ó. Não são muitas pessoas, né? Vocês hoje não têm uma matéria na escola de xadrez, né? Na minha época, né? Eu tinha essa matéria na minha grade curricular, tá? Então, assim, eu tive sorte de ter contato com isso na escola, né? Me apaixonar pelo xadrez desde pequeno. E também o meu pai, o meu avô, eles também jogavam e eles me passaram esse ensinamento com o tempo, tá? Nós vamos... Agora sim. Que é uma outra imagem, já está o tabuleiro mais completo, né? No xadrez, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a história dele, tá? Esse aqui, para quem não sabe, é a capa do meu livro. Eu tenho um livro publicado internacional sobre xadrez. Ele é em inglês, tá? A maioria das pessoas que adquiriram esse livro são americanos, mas ele já vendi exemplares para a Índia, para o Reino Unido, para o Japão, né? Então, esse é o meu livro. E eu estou trazendo ele, né, com a parceria com a Lei Aldir Blanc para o português. Então, ele está sendo traduzido e vai ser publicado, vai ser disponibilizado nas bibliotecas das escolas, né, aqui de Mineiros, principalmente. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do xadrez. O xadrez, pessoal, é um jogo que surgiu, né, remonta-se o surgimento dele lá na Índia. Alguém conhece essa imagem aqui? Não? Isso aqui é o Taj Mahal, né? Talvez um dos lugares mais bonitos do mundo, né? E ele fica na Índia, que ele é a bandeira da Índia, né? Que é a Índia. A Índia é um dos maiores países do mundo, né? A maior população mundial, e é uma civilização milenar, né? Então, ela remonta muitos e muitos séculos antes de Cristo até, né? E esse jogo, dizem que surgiu no século VI, lá na Índia, e ele foi, né, ganhando e conquistando todo mundo. Tá? Tem uma história, depois, se tiver tempo, eu vou contar para vocês, né, sobre a matemática do xadrez e como que o em tese criador desse jogo, né, ele ganhou uma fortuna de um rei na Índia que ele não conseguiu nem pagar o que ele tinha conquistado através de um mistério do próprio tabuleiro de xadrez, tá? Depois eu vou falar essa história para vocês. Da Índia, ele passou pela Pérsia. A Pérsia hoje em dia é o atual Irã, tá? E foi para a China. Esse nome Chaturanga era o nome do xadrez na época, tá? É um nome persa, tá? E Shah significa rei, tá? Então esse nome Shah acabou se tornando chess, que é o chess é o nome do xadrez em inglês, tá?
E aí cada língua foi transformando esse jogo. Em 1851, pessoal, em Londres, houve o primeiro campeonato mundial de xadrez. E ali foi firmado as regras que nós conhecemos hoje. Meio que foi padronizado, porque antes acontecia algo parecido com o que nós temos, por exemplo, no truco, na sinuca. Cada região tinha algumas regras. Se você, às vezes, pegar e vai jogar um truco com colegas de outros estados, por exemplo, você vai ver que, às vezes, tem algumas regras que são diferentes. A mesma coisa acontece com a sinuca, né? Então, ontem mesmo tinha um colega no grupo falando: como que funciona para vocês aqui quando alguém suicida a última bola? Me falou que a regra, se você só tiver mais uma bola, você perde. Se tiver mais de duas, tem outra chance. Isso é regional. No truco também. E no xadrez não era diferente. Cada região do mundo tinha suas regras, não era padronizado. Com o advento desse campeonato mundial, em 1851, foi padronizado as regras do xadrez, certo? Então foi um marco. Em 1951, né? Isso aí tem pouco mais de 70 e alguns anos, né? Nós tivemos os primeiros jogos digitais de xadrez. É claro que não eram interfaces gráficas como nós temos hoje. Os jogos têm imagens, né? São bonitos, né? Quem gosta de jogar aí? Joga algum jogo no celular? O que vocês jogam hoje em dia? Free Fire? O que é? Minecraft? O que mais? Roblox? Então, Call of Duty. Então, tem muitos jogos hoje em dia, né? E o diferencial, né, um grande chamativo, são os gráficos, né, as imagens. Mas nessa época, pessoal, os jogos, eles eram por códigos. Da mesma forma que você conversa ali com o chat GPT e ele te dá respostas, imagine ali você jogando através de conversas, tá? Isso aí remonta os primórdios dos jogos, tá? Se você for pesquisar sobre os jogos de RPG que eram jogados por prompt, né? Você vai ver o surgimento dos jogos virtuais, né? E eles ainda são assim, só que vocês não enxergam os códigos. Na computação, tudo são códigos, só que nós não enxergamos os códigos, nós enxergamos os gráficos, tá? Antigamente não tinham essas plataformas gráficas. Então, desde 1951, quando computadores eram maiores que essa sala aqui, que vocês estão, tá? Então, era absurdo o tamanho de um computador, né? Era uma coisa... Hoje em dia, você carrega um celular que, se você pegar nessa época de 1951, talvez tivesse mais de 1 milhão de vezes a capacidade de processamento do mundo inteiro, somado todos os computadores, né? A tecnologia vai avançando, cada vez ela vai ficando mais portátil. Então, em 1951, nós já tínhamos jogos de computador e eles eram por códigos, tá? E com o futuro, né, com os adventos da tecnologia, nós tivemos... Pulou mais de um. Parece que está aqui ao contrário. Tá bom? Aqui. Nós tivemos, pessoal, em 1997, nós tivemos uma partida que ficou para a história. Foi a partida entre o Garry Kasparov, que ele é um grande mestre enxadrista, tá? O melhor daquela época. Ele jogou contra um computador. E esse computador ele foi arquitetado exclusivamente para jogar xadrez. Então ele não fazia mais nada. Ele era totalmente direcionado seu processamento para jogar xadrez, tá? Já tinham acontecido partidas entre pessoas entre 1951 até 1997. E era normal, você jogava contra computadores, mas os computadores eles nunca tinham conseguido ganhar de um grande mestre, tá? Eles ganhavam de pessoas normais ali e tudo mais, mas ainda a capacidade humana era superior, em tese, de um computador. Inclusive, nessa época aí, ó, era comum ter torneios entre computadores. Então, vamos supor que... Como que é o seu nome? O Henrian, ele desenvolvia um jogo. Vocês estão aqui para se tornar desenvolvedores de jogos, né? Ele, na época, desenvolveu
um jogo de xadrez. Então, vamos supor que o nome do jogo dele era Henry, né? E como que é o seu nome? O Igor também desenvolveu um jogo de xadrez na época, né? Então, ele coloca o jogo dele contra o outro, né? E existiam torneios de software. Então, qual que é o melhor software de xadrez? Qual que é o mais inteligente? Né? Então, era comum esses torneios. Em 1997, a IBM, que é até hoje, né, uma das empresas de maior tecnologia nessa área, criou o Deep Blue. O Deep Blue era um software de xadrez muito forte e que conseguiu derrotar o Kasparov em 97. Isso aí foi um marco tanto para o xadrez, foi um marco para a computação, foi um marco para a inteligência artificial, que nem em tese tinha esse nome antigamente, né? Mas hoje em dia é um marco para a inteligência artificial, essa conquista, tá? E isso aí foi transmitido em redes de televisão, essa partida, né? Foi fantástico. E quando eu falo para vocês que antigamente os jogos de xadrez eram em códigos, era assim, ó. As partidas eram em códigos. Depois surgiram as imagens, né? Foi colocado gráficos sobre esses códigos, tá? E aqui uma imagem do Garry Kasparov decepcionado com a derrota, né? Então, lembre-se que em 97 existiu esse marco, tá? E até hoje se fala disso, né? Para vocês entenderem como que funciona a parte de programação, vocês vão chegar nessa área, vão aprofundar esse estudo com o professor Jarbas ainda, tá? Mas só para vocês entenderem qual é a conexão do xadrez, além do que nós estamos falando, tá? É porque ele fala de uma linguagem muito parecida com a linguagem que o seu computador entende, a linguagem que o seu celular conversa, a linguagem que a tecnologia e desenvolvimento de jogos funciona, tá? Aqui, pessoal, é um código, uma linha de comando. Os programas, os softwares, eles funcionam com comandos, tá? Então, se você manda uma mensagem para alguém no seu WhatsApp, tá? Internamente ele está conversando, ele está transformando isso aí através de códigos, tá? Isso aqui é uma linha de comando. Só que o computador ele não conversa com essa linguagem, ele não entende letras da mesma forma que a gente entende. O computador ele trabalha com códigos binários, chamam códigos binários, de 0 e 1. Tá? Só que isso vai além, pessoal. O código binário é a forma que a gente. Opa! É a forma que a gente compreende os códigos. Porque o computador ele também não entende que é 0 e que é 1. O computador ele entende pulsos. Tá? Então, um pulso, vamos supor que um pulso positivo e um pulso negativo. Vamos pensar numa moeda. Vocês já viram aquele joguinho de jogar moeda para cima, cara e coroa? Pensa que o computador, ele entende cara ou coroa, ou sim ou não. Só que isso são pulsos elétricos. Tá? Então, vamos supor que o 1 é um pulso e o 0 é a ausência do pulso. Tá? Então, você jogou a moeda para cima, deu cara, é 1. Deu coroa, seria o 0. Tanto faz. Mas o computador ele trabalha com esses códigos binários, sim ou não. Tá? Se vocês contabilizarem aqui, ó, cada linha dessa tem 8 números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou explicar por quê. Entre esse código e esse código existe um programa compilador. Ele faz a tradução para o computador entender isso. Tá? Isso é um compilador, ele traduz. Da mesma forma que você estivesse conversando com alguém em outra língua, você estivesse usando ali um Google Tradutor para entender o que a pessoa está falando. Aqueles números, pessoal, 0 ou 1, nós chamamos de bits, tá? Bit, assim, ó, com B minúsculo, tá? O 0 ou o 1 representam um bit. Um bit, pessoal, imagine que é um quadradinho desse aqui, ó. E quando nós juntamos 8 deles, tá? Nós temos uma medida chamada byte. Tá? Então, tudo que surge de byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tudo tem a ver com isso aqui. Tá?
Aí o camarada vai lá comprar um celular. Ah, quantos mega que é esse celular? Ah, esse 128 mega. Ah, esse aqui é de... Tudo tem a ver com isso aqui, pessoal. Quando você vai comprar um celular, um computador, as especificações, tudo tem origem nisso aqui, tá? Houve uma época muito antigamente que não era tá? Hoje em dia já praticamente não existe mais. Mas eu não vou entrar nesse assunto, mas esse de 4 dava origem ao de 32. Então, todo o sistema que você vê que é de 32 megabytes, 32 bytes, ele normalmente é um sistema um pouco mais defasado, mas não vamos entrar nesse meio. O que acontece, pessoal? As combinações de 8 dígitos utilizando 0 ou 1, matematicamente você tem 256 possibilidades diferentes. Tá? Lembre-se desse número. 256 também é um número múltiplo de 8, tá? Vai dar 512, vai dar 1024, tanto que vocês forem ver no computação, tanto que é utilizado, até os tamanhos das telas, né? Elas são baseadas em 1024, nesses códigos. Vou passar aqui. Imagine que você vai preencher esse slot. Isso aqui é um slot chamado byte. Tem 8 espaços. Você vai preencher com 0 ou com 1, com 0 ou com 1. E cada combinação diferente que você fizer vai dar origem a uma letra, um caractere. Então, até esse caractere aqui, ó, se você digitar lá no seu celular, aqui, opa, é assim, né? Um arroba, o computador está te mostrando o arroba. Mas esse arroba, às vezes, significa um outro código. Ele é tipo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Para ele, esse arroba é isso, tá? Ah, 01, 0, 0, 0, 0, 1, 1 é o C. Para ele é o C. Então, pense que cada mensagem, cada código, cada coisinha são combinações binárias de 8 dígitos, sendo 0 ou 1. Vamos lá. Então, ó, um byte, que é isso aqui, opa. Tá, ele não volta, né? Fica avançando lá. Agora voltou. Então, ó, um byte. Se você juntar 8 deles, você tem um byte, que é esse aqui, ó. Tá? Isso aqui, quando a gente fala de byte, a gente está falando de 8 bits. Tá? Então, vamos lá. 1 byte é 8 bits. 1 kbyte é 1024 bits. 1 megabyte são 1.048.576 bytes. 1 gigabyte é 1 bilhão. Olha o tanto que esse número é grande. Bilhão. E 1 terabyte é mais do que 1 trilhão. Então, a gente está falando de códigos infinitos. Como que alguém conseguiria, né, calcular isso com seu cérebro, né? É muito, 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 muito alto. Então, vocês entenderem o quanto que a capacidade de processamento dos computadores é absurda. Hoje em dia, nós temos computadores com processadores quânticos. Isso aí foi uma evolução. No final do ano passado, o primeiro computador com processador quântico, que consegue calcular, né, fazer cálculos astronômicos. Mas a gente não vai entrar em mérito. Isso, é fantástico. Aí o que eu quero entrar, pessoal? Esse aqui é um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez, ele é 8 por 8. Ele tem 8 quadradinhos para a direita, ou horizontais, e 8 verticais. Tá? Então, é como se fosse um byte, um byte, um byte, um byte, um byte, um byte. Entendam essa lógica. Tá? Percebam a conexão. E são 64 casos. E quando eu falei para vocês daquela história, lá no surgimento do xadrez, que um camarada ganhou muito dinheiro de um rei, foi assim. Ele apresentou esse jogo e tal. Pensem que, na época, era comum ter aqueles bobos da corte, pessoas que apresentavam coisas para agradar o rei. E ele fez um desafio para o rei, né? Que se o rei gostasse do que ele fosse apresentar, ele desse para ele
como pagamento 1 saco de trigo, 2 sacos de trigo, 4 sacos de trigo, 8 sacos de trigo, 16 sacos de trigo, 32 sacos de trigo, e fosse dobrando a cada casa do tabuleiro. Então, ele chegou 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056 e foi embora. Quando chegou na última casa, era uma quantidade tão grande, eram milhões, bilhões de sacas de trigo que o rei, nem com toda a sua fortuna, conseguiria pagar para ele. E ele ficou impressionado com essa questão matemática, da força, da potência da matemática, da multiplicação. E ele foi contratado a ser um dos conselheiros desse rei na época, tá? Mas só para vocês entenderem que às vezes pode parecer pouco, mas quando você começa a multiplicar, a multiplicação, ela traz números fantásticos. Isso aí é muito importante, por exemplo, para quem mexe com investimentos, né? Juros. Você vai aprender a lidar com isso aí, você vai ver o tanto que a matemática pode te levar longe com pequenos detalhes, tá? E aí, o que eu vou conectar isso com o mundo dos jogos? Né? Vocês estão trabalhando nessa questão de desenvolvimento de jogos. Os videogames surgiram falando a mesma linguagem que a gente está falando ali. Esse aqui, pessoal, é um Nintendinho. Esse aqui nem eu, tenho 36 anos hoje, eu nunca tive um desses. Nunca cheguei a jogar um desses. Tá? Então, ele é anterior a 1989, que foi quando eu nasci. Quando eu nasci, um pouco depois, surgiu o Super Nintendo. Tá? Esse aqui é o Super Nintendo. Alguns de vocês talvez já tenham jogado. O Jardim provavelmente já teve um. Já teve. Jogava muito. Foi fantástico na época. Foi uma revolução absurda. Tá? As crianças, igual vocês hoje gostam de jogar um Free Fire, jogar alguma coisa assim, jogavam Super Mario, jogavam jogos de Super Nintendo. Esse videogame marcou tanto e hoje eles têm emuladores, né? Aparelhos que fazem emulação e que tem os mesmos jogos do Super Nintendo. E as pessoas compram e jogam até hoje. E antigamente eles tinham esses jogos em cartucho. Então você comprava um cartucho, ele era grande, o cartucho, ele era, vamos supor que do tamanho de um apagador desse aqui, você colocava ele dentro desse espaço aqui, ó. Né? Hoje em dia, com um mísero pendrive, você consegue colocar todos os jogos que já existiram do Super Nintendo, do Nintendinho e de vários outros, tudo dentro de um pendrivezinho pequenininho, tá? Então, para vocês entenderem, quando eu falei para vocês no início da aula que os computadores eram maiores que essa sala antigamente, eu não estava brincando, é porque tudo foi se otimizando, tá? Então, ó, a linguagem que esse videogame falava antigamente era de 8 bytes. Então, ele só entendia 256 combinações diferentes de caracteres. Esse aqui já é uma revolução. Quando você fala de 16 bytes, você está falando de 256 vezes 256. Então, isso aí aumenta a capacidade de processamento absurdamente, tá? Tanto que os jogos do Nintendinho, a maioria deles não tinha nem imagens direito. Parecia aqueles joguinhos do Pac-Man. Você já viu aqueles jogos da cobrinha, da serpentinha, no celular? Aqueles jogos bem básicos seriam jogos parecidos com o Nintendinho. Já no Super Nintendo, você tem jogos fantásticos, né? Tem clássicos como Super Mario, Super Metroid, Top Gear, Castlevania. Tem jogos assim muito bons. Até hoje, você jogar, você vai se divertir muito. E muitos desses jogos, hoje em dia, são esses jogos que vocês baixam no celular, aplicativos de jogos, que na verdade são jogos desenvolvidos lá muito tempo atrás, e através de emulação, que é uma simulação de um hardware. Então, você tem a transformação desses jogos para celular, por exemplo. Tá?
E isso foi passando com o tempo. Nós tivemos o PlayStation. Foi uma revolução fantástica. Assim, ó, isso aqui bem parecido com o que foi o Super Nintendo. O PlayStation foi fantástico. E ele já trazia 32 bytes de entendimento. Então, ele trabalhava naquele sistema que eu falei para vocês. O dobro do que o Super Nintendo fazia. Só que esse dobro é muito, muito, muito mais do que simplesmente o dobro. Por quê? Porque é o dobro. Vamos supor aqui, ó. Nós tínhamos o Nintendinho falando em 8 bytes. 256. Nós, quando tivemos o Super Nintendo, os 16 era 256 vezes 256. E quando nós tivemos o 32, ele é 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256. Até a calculadora de vocês talvez não consiga fazer essa combinação de possibilidades. Tá? Ela vai travar aí. E quando veio o Nintendo 64, por exemplo, foi outro avanço muito grande. Só que esse avanço, matematicamente, ele era muito grande, só que não acompanhava a capacidade de processamento da época. Então, às vezes não adianta você ter uma linguagem muito avançada e não conseguir processar ela. Depende de velocidade de processamento. Isso aí é algo mais profundo. Mas é igual, por exemplo, você colocar um gago para falar sobre... para ler a Bíblia em 4 línguas diferentes. Talvez vai ser mais demorado do que uma pessoa ler ela em português. Simplesmente uma língua sendo mais rápido do que 4 linguagens. Então, depende da capacidade de processamento dos dados também. Tá? Por isso que ele não foi um marco na época tão forte quanto o PlayStation. Isso aqui, se a gente for adentrar, dá para vocês falarem sobre pirataria na hora de desenvolvimento de jogos. Tá? O PlayStation marcou muito nesse aspecto. Questões de segurança de dados, né? Houve quebra de dados de dispositivos como o CD, na época foi um grande marco, depois surgiu o DVD. Tem muita coisa para falar sobre isso conectado com jogos, tá? Mas entendam que a mesma linguagem que o xadrez estava falando lá atrás é a mesma linguagem que o PlayStation estava falando, é a mesma que o Super Nintendo, tá? E por aí vai. A linguagem do Nintendo 64, quando a gente fala dos 64 bits, nós estamos falando de algo bem próximo ao xadrez. Vocês lembram que eu falei lá que eram 8 por 8, uma combinação de 8 por 8, que dava 64 casas? Então, entendam que é mais ou menos a capacidade de um tabuleiro de xadrez, tá? E talvez esse que vocês já tenham de contato, que é o PlayStation 2, né? Foi um grande marco também, com 128 bits. Depois dele, pessoal, parou de se computar a capacidade de um videogame dessa forma. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, PlayStation 5, tem Xbox 360, não sei o que lá. Eles, hoje em dia, não são mais computados com essa matemática aqui. Porque, hoje em dia, os videogames, eles são praticamente computadores. Tá? É igual o celular de vocês. O celular de vocês é um computador, só que é um computador portátil. A forma de funcionamento dele é bem parecida com um notebook desse aqui. É a mesma coisa que você pegar e desmontar essa televisão, não, mas as televisões mais avançadas de hoje, que tem lá Netflix, também são pequenos computadores. Tá? As centrais de segurança que fazem filmagens, monitoramento das filmagens de um local, também são computadores. Hoje em dia tudo meio que virou um computador, só difere o tamanho, a capacidade de processamento, tá? Então, pode ser que os celulares mais avançados tenham capacidade de processamento muito mais avançado do que um notebook desse aqui, muito menor, porque tem mais tecnologia, tá? Mas então entendam que hoje em dia tudo meio que padronizou com o computador. Aqui, continuando sobre a história dos jogos, isso aqui é um jogo que marcou a época também, né? Quem aí já ouviu falar de Age of Empires, por exemplo? São jogos de estratégia
que até hoje fazem sucesso, as pessoas gostam. E percebam que isso aqui tudo parece muito com o xadrez. Se você pegar o xadrez, as peças dele nós temos os peões, cavalos, que significa que simbolizam o cavaleiro. Temos lá o bispo, que simboliza os sacerdotes, né? Temos o rei, a rainha. Temos esse tabuleiro que emula uma guerra, um cenário de guerra, um conflito, né? Nós temos o agressor, nós temos aquele que está defendendo. E as peças hoje em dia, elas têm uma imagem muito católica, voltada para a questão que a igreja, na história, ela manipulou até o formato das peças e tudo mais para representar aquela cultura medieval. Mas entendam que tudo reflete um campo de batalha. E esses jogos estão inspirados no xadrez, na estratégia do xadrez. Isso, vai ter um monte de quadriculados aqui. Inclusive, quando você vai clicar quando você está jogando, você vai perceber que tem os espaços, né? Esse cavaleiro está ocupando um espaço, esse está ocupando outro. Essa casa aqui talvez está ocupando 12 por 12, não sei. Mas tudo é como se fosse um tabuleiro gigante. Isso aqui marcou muito os jogos, tá? Então, quem joga hoje, por exemplo, um jogo igual Free Fire, por exemplo, está jogando lá, se você for ver como que foi criado aquele cenário, mas é um amontoado de quadradinhos também. Você está dançando, jogando ali um imenso tabuleiro de xadrez. E todos os jogos são assim, tá? Então, entendam que de onde vem e para onde nós fomos, né? E aonde nós podemos chegar. Hoje em dia os jogos já estão mais bonitos um pouco, né? Então, você já está tendo uma... Aqui a gente tinha uma visão 2D, né? A gente vê de cima ali para baixo. Aqui a gente já tem até um cenário 3D, né? Um cenário de 3 dimensões. Já aparece mais nos jogos de hoje em dia, né? O Minecraft já é um 3D bem menos avançado que esse aqui, por exemplo, né? Mas ele é uma evolução do 2D. Hã? Eu acredito que seja o Age of Empires mais recente. Ele parece um pouco os gráficos do Warcraft 3 Reborn, né? Que ele foi refeito. Mas são gráficos mais próximos que nós temos hoje. Mas entendam que por trás disso aqui tem um tabuleiro. E por trás desse tabuleiro vão ter códigos. Igual isso aqui, ó. Só que são infinitos códigos. Quando você dá um enter lá para participar de uma partida, quando você entra lá no Free Fire, quando você dá um tiro num personagem, faz alguma coisa, tudo isso aqui são códigos que estão sendo processados. Mas você recebe as imagens, tá? E aí, depois disso, nós vamos chegar em outro assunto, pessoal. É o assunto das inteligências artificiais, tá? Quando a gente fala de tudo isso que está acontecendo aqui de forma automática, porque muitas vezes você controla, por exemplo, estou controlando o exército azul, tem um exército vermelho. Quem está controlando ele? Pode ser que seja você jogando contra um amigo seu, né? Às vezes o Igor está jogando com o Hendrick lá. Henrian. Eles estão jogando um contra o outro. Mas muitas vezes não, muitas vezes é o próprio computador que está jogando. Então você está jogando contra uma inteligência artificial. Então, de onde que teve início essas inteligências artificiais? Olha lá, olha o Kasparov lá no passado, as primeiras inteligências artificiais. Um computador tomando ações sozinho, tomando decisões sozinho. Sobre o quê? Sobre um jogo de xadrez. Então, hoje, quando você conversa com o ChatGPT, se você mandar lá assim, bom dia, como está o seu dia? Ele vai te dar uma resposta. Ele vai falar assim, olha, meu dia está maravilhoso, não sei o que lá, papapá. Ele vai simular uma resposta. E se ela mandar de novo para ele, ele vai dar outra resposta para ela, padronizada. E aonde o computador conseguiu desenvolver essa capacidade de inteligência artificial? Ó, aqui a origem, ó, lá no passado. Por isso que é importante a gente conhecer a história das coisas, né? Para a gente entender de onde nós viemos e para onde nós vamos indo. Dizem que quem não conhece o seu passado, né, não é capaz de decidir sobre o seu futuro, né? Então vamos lá.
Passamos aqui pelos jogos, chegamos na inteligência artificial, né? É o assunto do momento, pessoal. Nós trabalhamos no SESI, no Senai, a maior parte, tá, dos projetos, né, hoje em dia, de tecnologia de desenvolvimento, de cursos, a maior procura toda é na área de inteligência artificial. Tá errado? As primeiras pessoas que se formaram no curso de inteligência artificial lá em Goiânia foram contratados com salários iniciais de 30 e poucos mil reais. Imagina isso, tá? É a tecnologia do momento. Talvez quando vocês se formarem, talvez já não vai ser, talvez vai ter coisas mais avançadas ainda. Mas tenha certeza que o conhecimento disso é muito relevante, tá? Da mesma forma que hoje em dia quem está levando à frente esse projeto de inteligência artificial e tudo mais, a maioria delas não são pessoas novas que vieram do zero. Não, são pessoas, às vezes, que acompanharam toda essa trajetória que estou falando, trabalhavam com isso há muitos anos, né? E foram desenvolvendo as tecnologias que nós temos hoje. Então, vocês estão tendo a oportunidade hoje de ter um curso fantástico, que pode levar vocês para lugares que muitas vezes uma medicina não pode levar. Você vai conseguir alcançar, né, esse bonde da tecnologia. Então, não perca essa oportunidade, pessoal. É muito, muito, muito interessante. Falando sobre inteligência artificial. Nós falamos do Deep Blue lá no passado, desenvolvido pela IBM. Hoje, o computador mais avançado para jogar xadrez se chama AlphaZero. E esse AlphaZero, ele demorou 4 horas para ser desenvolvido. Tem base? E ele aprendeu sozinho. Os jogos, os computadores antigamente, eles recebiam estatísticas de jogos para eles estudarem o comportamento dos jogadores e tudo mais, para eles chegarem, né, a compreender quais eram as melhores decisões, quais que davam mais porcentagens de ganho, e eles trabalhavam com estatísticas. Hoje em dia, a capacidade computacional é tão grande, o que eles fizeram para programar o AlphaZero? Eles pegaram, ensinaram o AlphaZero como que funciona as regras do xadrez, e em 4 horas ele fez tantas simulações entre ele, que ele aprendeu sozinho, ele com ele mesmo, todas as capacidades, as possibilidades possíveis dos jogos de xadrez, e ele é hoje o mais avançado sistema de inteligência artificial de jogar xadrez. E ele tem novas perspectivas que às vezes não tinham antigamente. Porque o que acontece? O foco antigamente era muito de trabalhar com estatísticas, com coisas que já tinham acontecido. E ele começou do zero. Por isso que esse nome é zero. Ele começou do zero. Alfa é o início. Ele é início do zero. Tá? Alfa zero. E ele trouxe uma transformação até para os jogos de xadrez. Então, antigamente tinha uma concepção que algumas jogadas eram as melhores, as mais avançadas, traziam maiores possibilidades de ganho. Ele trouxe inovações, tá? Beleza. Agora eu vou meio que encerrar esse assunto aqui da inteligência artificial, da história do xadrez, da conexão com a tecnologia. E nós vamos falar agora das questões pessoais, da conexão do que você pode encontrar no xadrez com o seu dia a dia, com a sua vida, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar sobre tempo. Aqui ele cortou, não sei, teve algum probleminha no slide lá. Mas tempo. O que é o tempo, pessoal? Vocês sabem? O que é o tempo? O tempo, pessoal, ele é um recurso. O tempo é um recurso. E ele é um recurso finito. Por que ele é finito? Porque ele acaba. Ou o tempo é infinito.
Nós somos imortais. Nós não somos seres imortais, né? Então, o tempo para nós, ele é um recurso finito, é um recurso que acaba, se esgota. Então, a vida para nós, ela tem início quando a gente nasce e se encerra quando a gente morre. Então, é como que para nós o tempo inicia quando a gente nasce e o tempo acaba quando a gente morre. Então, o tempo, ó, é um recurso. Tem pessoas que aproveitam melhor os recursos do que as outras. Tem pessoas que aproveitam melhor o seu tempo que as outras. Não tem? Vamos dar um exemplo. Eu posso pegar o meu celular e ficar o dia inteirinho rolando stories aqui, ó. Vendo stories dos outros. Estou lá sentado no sofá, rolando stories. O que eu estou fazendo com o meu recurso? Que é o tempo. Eu estou gastando meu tempo. E o que eu estou adquirindo com aquilo? Em tese, nada de produtivo. Eu estou consumindo um recurso finito, que ele acaba, e trocando ele a troco de nada. Tem pessoas que pegam o mesmo recurso, eu pego o meu tempo, que é um recurso, e gasto o tempo para fazer uma jardinagem, para capinar um quintal, capinar um lote. Aí o camarada gastou 4 horas lá, capinou um lote, e o que ele recebeu em troca? Recebeu lá R$200, por exemplo. E tá barato, hein? Eu acho que paga mais, hein? O camarada trocou o tempo por um recurso, que é o dinheiro. Tem pessoas que trocam o seu tempo por um recurso, que é o conhecimento, por exemplo. Então, tem pessoas aqui que estão trocando o seu tempo por conhecimento. Tem pessoas que estão trocando o seu recurso tempo por descanso. O descanso é algo necessário, tá? A saúde é um recurso também, ó. Saúde é um recurso. A energia é um recurso. E é um recurso finito, é um recurso que acaba. Então, talvez, a gente está jogando aqui, mas talvez ela trabalhou até 3 horas da manhã, lá numa lanchonete, não sei. E o recurso dela, energético, está desgastado, ela está precisando recuperar. Então, ela está gastando recurso, que é o tempo, para recuperar energia, que é outro recurso. Tem pessoas gastando recurso tempo aqui agora para recuperar um recurso chamado conhecimento. Tem pessoas que estão gastando seu tempo para recuperar um recurso chamado dinheiro. O exemplo que eu dei do camarada capinando um lote serve para o professor Jardim. O professor Jardim está aqui hoje. Ele está gastando um recurso, que é o tempo dele, e está trocando em dinheiro. Por quê? Porque ele está recebendo para dar essa aula. Estou trocando meu tempo por um recurso que não é dinheiro, mas é um projeto. Eu tenho um projeto, que é o meu livro de xadrez, e eu estou dedicando o meu tempo a esse projeto. Então, percebam que tudo é uma troca de recursos, certo? E no xadrez, essa questão do tempo é muito importante. Por quê? O xadrez, ele funciona em turnos. Você tem um jogador, executa uma ação. Depois, é a vez do outro jogador executar uma ação. E volta para o primeiro jogador executar outra ação. E aí volta para o outro fazer uma ação. Cada ação que você tem, cada jogada que você tem no xadrez, a gente chama de tempo, tá? Então, se eu pego e movimento uma peça, eu gastei tempo. Eu não movimento uma peça sem gastar recurso. Cada movimento eu gasto um recurso chamado tempo. E quando você começa a entender esse sistema, você está lá no jogo, você está jogando, você começa a entender de troca de recursos. Por que um camarada, normalmente,
cara fala assim, nossa, esse cara aqui é um campeão de xadrez. Vou ensinar ele a jogar Pokémon Card Game. Quem já viu aquelas cartinhas de Pokémon de jogar? Cara, com certeza, se você conhece, por exemplo, de xadrez, vou jogar Pokémon Card Game, e você entende dos conceitos de tempo, de recurso, de estratégia, de várias outras coisas, você vai ter um desempenho muito melhor, mais avançado. Olha lá, ele tem, né? Eu sei jogar também. Então, por isso que acontece muito isso. O camarada, ele é um grande jogador de Pokémon Card Game. Ele vai jogar Yu-Gi-Oh! Nossa, o cara vai bem. Ele joga xadrez, ele vai bem. Ele vai jogar Magic, ele vai bem. O camarada é ótimo no Counter-Strike. Ele vai jogar Call of Duty, ele vai bem. Vai jogar Free Fire, ele vai bem. Porque ele já entende a lógica por trás do sistema. Compreendem? Então, por isso que é importante você, né, diversificar os seus conhecimentos. Certo? O tempo é um recurso finito. No xadrez é muito importante. Uma pergunta? Tá. Gestão de recursos. Quando a gente fala da gestão de recursos, pessoal, nós estamos falando de um recurso como o tempo. Nós não falamos que o tempo é um recurso? Nós não falamos que a energia é um recurso? A saúde é um recurso? Nós temos vários e vários recursos. E quando nós estamos perante um tabuleiro de xadrez, perante um tabuleiro de Age of Empires, de Free Fire, pensem que eu estou falando de forma ampla. Né? Nós estamos fazendo a gestão de recursos. E na nossa vida, nós também estamos fazendo essa gestão de recursos. Quando eu acordo de manhã, eu estou gerindo os meus recursos. Meus recursos de tempo, meus recursos energéticos, meus recursos de saúde. Então, eu tenho a decisão, eu estou assumindo o meu próprio tabuleiro da minha vida. Acordei de manhã, o que eu posso fazer com o meu tempo? Eu posso levantar, fazer um café, pegar um livro, ler, posso pegar e tomar um banho, posso pegar e dormir mais um pouco, posso pegar e ir trabalhar. Eu estou fazendo uma gestão de recursos. Normalmente, os jovens como vocês, as crianças, elas têm muito tempo, têm muito recurso tempo, mas eles têm pouco recurso, por exemplo, dinheiro. Tem pouco recurso, o que? De energia? Não, energia tem demais, né? Energia tem muito. Saúde? Opa, tem muito. Então, percebam que na sua vida, você vai ter momentos que você tem mais de um recurso e menos de outro. Mais de um recurso e menos de outro. As pessoas mais velhas, por exemplo, muitas têm pouco tempo. Tem camarada lá que vai no hospital, o cara fala assim, você tem 4 anos de vida no máximo, estourando, porque você está com um câncer aí no dedo do pé. Ele tem um recurso de tempo limitado, mais limitado que o nosso. Mas às vezes o camarada tem, sei lá, milhões na conta bancária. E como que ele vai fazer essa gestão? Vocês entendem que a vida é uma gestão de recursos? Quando você está perante o tabuleiro de xadrez, você está trabalhando essa gestão de recursos, você está aprendendo a gerir de forma inteligente os recursos que você tem. Entendem? Então, sempre que você estiver perante um colega que está dormindo, por exemplo, entenda que ele está fazendo uma gestão do recurso dele, buscando energia, buscando outras coisas. E quem está atento está buscando um recurso chamado conhecimento. E existem recursos que vão te trazer multiplicadores. Vocês lembram que eu falei dos computadores em 8 bits? O de 16, que já faz o dobro, é 256 vezes 256, você está potencializando seus ganhos. Eu falei para vocês que um rapaz vai capinar um lote, 4 horas ele ganha R$200, por exemplo. A hora dele, ele está trocando o tempo dele por R$50 a hora. Isso é uma troca de recursos. Mas ele decidiu que ele não vai capinar lote, ele vai estudar sobre desenvolvimento de jogos com o professor Jarvis. E ele vai gastar o tempo dele, em vez de gastar por dinheiro, ele vai gastar por
conhecimento. E ele vai trocar por conhecimento por algum tempo. E vai chegar um momento que ele vai se formar naquela faculdade que eu falei para vocês, que o cara ganha 30 mil reais, que ele estudou inteligência artificial lá no Senai. Saiu ganhando 30 mil reais de salário. Quem trabalha normalmente um mês, ele trabalha em torno de 160 horas. Um camarada que troca 160 horas do seu dia por 30 mil reais, ele tem uma hora aproximada de uns 480 reais por hora. Eu não entregar, tá? Então imagina que o tempo que você gastou para capinar um lote e ganhou 200 reais, ele vai ganhar quase 2 mil. Ele vai ganhar 10 vezes o que você está ganhando. E imagine isso ao longo do tempo. Ele vai fazer tudo que você produzir capinando um lote, em 10 anos, ele faz em 1 ano. E o que ele faz em 20, você faz em 2. E o que você fez? Você fez uma gestão inteligente dos seus recursos. Né? Você fez uma gestão inteligente dos seus recursos. Por quê? Você investiu em conhecimento e teve um ganho de processamento. Vocês lembram que eu falei para vocês no início? Do processamento, a capacidade de processamento de dados, a velocidade. Pensem que isso tem a ver com o quanto que você ganha por hora. Tá? Ele elevou ao máximo, né, sua capacidade de processamento. Isso você vai conseguir aprender no xadrez. Você vai aprender disciplina, você vai aprender muitas questões que vão ser relevantes para a sua vida. Objetivo. Outra coisa que você vai aprender com o xadrez. No xadrez, pessoal, nós temos um objetivo. O objetivo é você subjugar o rei do adversário. Esse é o seu objetivo. Talvez você possa estar ganhando em recursos, você pode estar ganhando em tempo, você pode estar ganhando de várias formas. Se você perder o seu objetivo, que é deixar o seu rei ser capturado, você vai perder. E na vida, nós também temos que ter objetivos. Se você não tem um objetivo, você acaba se perdendo. Você pode juntar um monte de recursos, chegar lá no final e falar assim, nossa, o que eu fiz na minha vida? Imagina aquele cara que eu falei para vocês, que tem lá 20 milhões no banco, tem 4 anos de vida, está com câncer no peito. E ele olha para a vida dele e fala assim, nossa, o que eu fiz com a minha vida? Trabalhei a vida inteira, nunca me diverti, nunca brinquei com os meus filhos, minha mulher não gosta de mim, maltratei ela a vida inteira, não tem amigos. O que esse cara fez? Ele só juntou recursos e ele não teve um objetivo, ele não soube destinar aqueles recursos para algo produtivo. Tem pessoas que com poucos recursos conseguem alcançar grandes objetivos. Tem estudantes, por exemplo, o camarada fala assim, o estudante, ele tem tempo, mas ele não tem dinheiro. E aí, o camarada lá, no Senai, tem uma oportunidade, jovem aprendiz, está lá fazendo alguma coisa, e desenvolve um programa fantástico, uma coisa inovadora. Né? Ele está tendo objetivos diferentes. Tem pessoas que escrevem livros, e isso é um objetivo de vida. Ele olha para trás da vida dele e fala assim, nossa, o Martiniano faleceu esses dias aqui em Mineiro. Quem já ouviu falar do Martiniano? O velório dele, as pessoas batiam palma. Por quê? Ele teve grandes conquistas na sua vida. A gente olha para o passado dele e fala, nossa, ele aproveitou bem a vida, ele soube lidar com os objetivos. Tem 50 e tantos livros escritos, muitos projetos sociais, muitas coisas. Fez história, deixou a sua marca. Então, ele soube ter os seus objetivos, né? Da mesma forma, tem pessoas que pegam e têm um objetivo já limitado. Tem pessoas aqui que já estão decididas. Falam assim, olha, meu sonho é ser uma médica, meu sonho é ser, sei lá, mestre de obras, meu sonho é ser qualquer coisa. E a pessoa segue aquele trilho, aquele objetivo. Então, quem
aprende no xadrez a focar nos seus objetivos, com certeza na sua vida vai saber direcionar os seus recursos para conquistar objetivos, certo? Próximo aqui, pessoal, lógica. Lógica, raciocínio lógico, velocidade de conhecimento. Peguem pessoas, por exemplo, que jogam esses jogos de estratégia, que seja um Free Fire, que seja um Minecraft, por exemplo, né? Que seja uma palavra cruzada, que seja alguma coisa que tem que estar trabalhando a sua mente, que seja um jogo de baralho. Essas pessoas, elas têm um certo raciocínio lógico maior do que as pessoas que ficam lá só assistindo televisão ou só rolando TikTok ali para um lado e para o outro, porque você está exercitando a sua mente. Por que ler um livro você desenvolve mais a sua lógica, por exemplo, do que assistir um filme? Quando você está assistindo um filme, você está recebendo uma certa carga de conhecimento. Está vendo uma história, alguma coisa que aconteceu ali e tudo mais, papapá. Só que está vindo tudo de mão beijada para você. Está ali sentado e aquela informação está chegando. Quando você pega um livro para você ler, eu pego um livro ali, vamos ver se eu tenho um livro aqui. Era para ter um livro aqui, mas deve estar aqui em outro lugar. Mas se eu pego um livro, pessoal, e eu vou ler ele, eu não sou uma figura passiva. Eu não estou... Ó, aqui, eu falei que tinha livro aqui. Ó. Eu não sou uma pessoa passiva. Eu não abro o livro aqui e tá passando uma telinha, alguma imagem, alguma coisa, e eu só estou observando. Quando eu leio um livro, eu estou desenvolvendo também a minha imaginação. Porque eu leio um pedaço, né? Então ele fala, a sagacidade de TC não diminuía com isso, deu de presente ao inspetor tal quantidade de frascos que ele nunca ficou. Eu estou falando de uma situação e eu estou imaginando ela. Então o meu cérebro, ele está imaginando, ele está construindo, ele está raciocinando também. Da mesma forma, quando você está jogando, você está perante um tabuleiro, imaginando possibilidades, desenvolvendo situações que elevam o seu raciocínio. Por isso é tão importante, pessoal, pessoas, por exemplo, idosas. A gente tem um ditado que fala assim, olha, se parar, morre. Ou se parar, logo, logo a pessoa definha. Tem pessoas que são ativas. Eu tenho minha avó, ela tem 80 anos de idade, ela trabalha até hoje, todo dia. E ela, ó, super saudável, raciocínio muito bom. E eu tive a minha outra avó, por exemplo, que com 70 e poucos anos já estava muito debilitada, porque ela parou de trabalhar, ela parou de trabalhar essa questão do raciocínio. Né? Então, a gente nunca pode parar, porque o nosso corpo ele tem recursos finitos. Saúde é finita, energia é finita, o tempo é finito. Se eu não souber direcionar para os locais certos, eu acabo perdendo o meu objetivo. Então, pensem que tudo é um jogo de xadrez. Só que o jogo de xadrez é simples, ele é um tabuleiro ali de 8x8. A sua vida é muito mais complexa, as possibilidades de jogadas são infinitas. Se no xadrez, quando eu falo de tempo para fazer uma jogada, eu tenho algumas opções de jogada apenas, na vida eu tenho infinitas. Quando eu acordo, posso fazer tanta coisa, né? Até fazer nada eu posso. No xadrez eu não posso fazer nada, eu tenho que tomar uma ação, né? Se eu acordar, vestir uma cueca no braço aqui, pôr fogo numa meia, sei lá, qualquer coisa você pode fazer. Então, tem que ser que são infinitas possibilidades, né? O que você vai fazer com elas? Raciocínio, que eu falei para vocês, né? Imaginação, cálculos, isso aí, ó, estimula o seu raciocínio. O colega ali, como que é o seu nome de verde? Hã? Cauã. O Cauã mostrou ali as cartinhas do Pokémon TCG que ele está jogando. Cada partida que ele está jogando, ele está desenvolvendo o raciocínio dele. São muitas possibilidades. Ele pode tirar uma energia de água e colocar ali na Magikarp, ou colocar a energia de água ali no Squirtle, ou fazer uma jogada tal, ou recuar tal outra coisa. São muitas possibilidades para ele alcançar um objetivo. Ele está desenvolvendo o raciocínio dele. Tá? Então, percebam que
o xadrez, a vida é como um jogo de xadrez. Ou você aprende a jogar com o tempo que você tem, ou você perde o jogo, tá? Então é tudo questão de saber manipular esses recursos, tá? Pensem a vida de vocês dessa forma, que vocês vão, com certeza, conseguir extrair algo bom disso, tá? Sempre que você for tomar uma atitude, pense, que recurso eu estou trocando por outro recurso? Né? Será que isso vale a pena? Ou será que não? Certo? E aí vocês vão ser jogadores melhores na vida. Espero que vocês tenham gostado da aula. E depois eu pego um feedback do professor Jarvis aí, do que vocês acharam. Certinho? Parabenizar. Obrigado.